Saudações, amados irmãos, bem-vindos a mais uma atualização profética na Escola de Profecia. E hoje teremos mais duas atualizações. Em 20 de junho de 2023, a Associated Press informou que mais de 8.000 pessoas se reuniram para adorar o Sol no solstício de verão deste ano. Deixe-me, em primeiro lugar, dizer que o solstício de verão é um evento astronômico que ocorre todos os anos e marca o dia mais longo do ano. Refere-se à posição do Sol no céu quando atinge o seu ponto mais alto. Bem, fato é que o Sol era reverenciado pelos antigos pagãos como a divindade suprema e a fonte de toda a vida. Festivais, comida, dança, orações, música e rituais eram usados para homenagear o Sol nesse dia. Esta é a origem do culto dominical. A divindade solar romana, Sol Invictus, também conhecida como o Sol Invencível, era reverenciada no Império Romano. E o culto do Sol Invictus surgiu como parte da vida religiosa da Igreja Católica Romana, quando a santidade do sábado foi transferida para o domingo como o novo dia de adoração. A adoração ao Sol ainda é praticada hoje, não apenas nas igrejas tradicionais que guardam o domingo, mas também em muitos rituais neopagãos. Pois bem, irmãos, a Associated Press relatou o seguinte: todos saúdam o Sol nascente. Cerca de 8.000 foliões se reuniram em torno de um círculo de pedras pré-histórico em uma planície no sul da Inglaterra para expressar sua devoção ao Sol ou para se divertir em comunidade. Druidas, pagãos, residentes locais e turistas, muitos vestidos com uma variedade de trajes coloridos e até chifres, ficaram e comemoraram em Stonehenge durante a noite e saudaram o nascer do Sol na quarta-feira, que é o dia mais longo do hemisfério norte. Será que Deus tem algo a dizer sobre a prática pagã de adorar o Sol no dia do Sol? Sim, Ele tem. Em Ezequiel, capítulo 28, em Ezequiel, capítulo 8, quis dizer, versos 16 e 17, nós lemos: E levou-me ao átrio interior da casa do Senhor, e eis que estavam à porta do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens de costas para o templo do Senhor, e os seus rostos para o oriente, e eles adoravam o sol voltados para o leste. Então ele me disse: Você viu isso, ó filho do homem? É uma coisa leve para a casa de Judá, que eles cometam as abominações que eles cometem aqui? Esta era uma prática entre os povos pagãos ao redor de Israel, que infelizmente se infiltrou entre o povo de Deus. Veja, os assírios adoravam um deus sol chamado Shamash. Os egípcios adoravam um deus sol chamado Ra. Os babilônios adoravam um deus sol Tammuz. Os gregos adoravam um deus sol Hélio. Os romanos adoravam um deus sol Mitra. É interessante que mesmo no Novo Testamento, as práticas de adoração solar ainda eram fortes. Bem, alguns historiadores renomados nos contam que, por exemplo, temos este historiador, nos contam que o primeiro dia da semana, que é o domingo, era consagrado a Mitra desde os tempos remotos, conforme afirmam diversos autores. Quem escreve isto é Agostinho de Almeida Paiva, no livro Mitraísmo, edição de 1916, página 3. Queridos, outro autor renomado diz: o dia Sol, que é o domingo, era sem sombra de dúvidas o dia mais sagrado da semana para os fiéis a Mitra. Enfim, passaremos a tarde toda mostrando livros de história, falando do mesmo assunto. O fato mais interessante é que no século IV, um imperador romano, Constantino o Grande, recém-convertido ao cristianismo, emitiu, em 7 de março de 321, o seguinte decreto. Vemos aqui o decreto do imperador Constantino. No venerável dia do Sol, que os residentes das cidades, magistrados e povo em geral descansem e que as lojas permaneçam fechadas. Encontramos na História da Igreja Cristã, edição de 1902, volume 3, página 380.
Satanás não conseguiu enganar os cristãos fazendo-os dobrar os joelhos diante do sol, mas conseguiu fazendo-os honrar o venerável dia do sol, o domingo. O domingo não era apenas um dos muitos costumes pagãos nos tempos do antigo Israel. Era uma prática anticristã na igreja primitiva. Num sentido muito especial, irmãos, o domingo era uma marca ou símbolo de apostasia. Está em oposição direta ao decálogo e ao selo do Deus vivo. Depois de centenas de anos de apostasia gradual, a igreja foi levada a adotar um tipo de cristianismo paganizado. O homem do pecado exaltou-se acima de Deus ao afirmar ter o poder de mudar a lei divina, o quarto mandamento de Deus, da lei moral. Hoje, quase o mundo inteiro aceita a falsificação. Ellen White, no livro Grande Conflito, página 53, nos diz: o arqui-enganador não havia completado sua obra. Ele estava decidido a reunir o mundo cristão sob sua bandeira e a exercer seu poder por meio de seu vice-regente, o orgulhoso pontífice que afirmava ser o representante de Cristo. Por meio de pagãos semi-convertidos, prelados ambiciosos e clérigos que amam o mundo, ele cumpriu seu propósito. Grandes concílios foram realizados, de tempos em tempos, nos quais os dignatários da igreja foram convocados de todo o mundo. Agora veja aqui, em quase todos os concílios, o sábado instituído por Deus foi rebaixado um pouco mais, enquanto o domingo foi correspondentemente exaltado. Assim, a festa pagã veio finalmente a ser honrada como uma instituição divina, enquanto o sábado bíblico foi declarado uma relíquia do judaísmo e seus observadores foram declarados amaldiçoados. Estamos vendo algo semelhante nos nossos dias. A festa pagã dominical está sendo honrada pelos governos, sendo honrada por ministros, sendo honrada por líderes religiosos como uma instituição divina, enquanto o sábado está sendo pisado a pés. O sábado está sendo declarado uma relíquia do judaísmo. Breve, irmãos, brevemente nós veremos uma grande adoração ao sol, quando o mundo inteiro dará seu poder e autoridade à besta. Que ao Deus mandar que o anjo passe pelo meio da cidade e cele os que gemem pelas abominações cometidas na terra, você seja poupado e selado. Esta é a minha oração. Querido irmão, eu verei na próxima atualização aqui na Escola de Profecia. Até breve.